Meus amados irmãos, aqui estamos em mais um culto da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Você que está aí na sua sala, com a sua família, agora se aconchegue e se concentre para de fato adorar a Deus, mesmo que sendo pela televisão, mas participe, cante, se envolva, na hora da oração ore, preste atenção, dê o seu melhor, ainda que seja na tua casa. Diz a palavra do Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos começar com uma canção que tem essa mensagem, preste agora atenção, e vamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Deus te abençoe. Para retribuir tua
Nós vamos declarar que o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio bem presente no tempo de tribulação.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele é exaltado e glorificado, e eu e você temos que constantemente estar adorando o nosso Deus, o nosso Senhor. E eu queria lembrar de algo especial hoje nesse culto, porque nós estamos no dia 19 de abril, você sabe que é um dia especial, né? Nosso culto está passando pelo Facebook, está passando também pelo YouTube, você pode ter acesso aí, quem não tem Facebook, e ver os vídeos pelo YouTube também, ok? Eu gostaria aqui de relembrar um tempo especial da nossa igreja no dia do índio, e eu queria lembrar aqui do missionário pastor Vanderlei e a sua esposa Solange, que trabalham lá em Roraima, entre os índios Macuxis e o Apixã. Nesse período de isolamento, eles estão com algumas restrições, mas são nossos missionários. Está aí umas fotos para vocês apreciarem. Pastor Vanderlei, sua esposa Solange, tem aí alguns batismos dos indígenas, nossos irmãos em Cristo, hein? Que alegria, irmãos, podermos lembrar nesse dia, no dia do índio, que nossa igreja está ajudando na evangelização deles. Eles precisam de Jesus também, assim como nós. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu queria que agora você chamasse aí, se tiver alguma criança na sua casa, chama aí para a sala, convida aí seu amiguinho, seu coleguinha, dá um pause aí na televisão e convida para ele participar agora de um momento infantil, que a nossa igreja vai ministrar agora para as crianças nesse culto, amém? Que Deus abençoe aí as nossas crianças. Oi, crianças, tudo bem? Saudade dos nossos encontros, mas enquanto isso não é possível, nós nos falaremos por aqui. Durante esse período, estaremos conversando sobre o livro de Juízes. Mas antes disso, vamos ver como o povo de Israel chegou até aqui? Deus fez uma promessa a Abraão. Disse que o faria pai de muitas nações e lhe daria uma terra maravilhosa. Abraão obedeceu a Deus e caminhou para onde ele o havia mandado. O tempo passou e o povo de Israel se encontrava escravizado no Egito. Deus então envia Moisés para libertar o povo de Israel e depois das 10 pragas, finalmente o povo é liberto. Ao sair do Egito, o povo caminha na direção da terra que Deus prometeu dar a Abraão, a terra de Canaã. Até chegar lá, o povo passaria pelo deserto. No deserto, o povo várias vezes desobedeceu e murmurou contra Deus, o que os levou a caminhar por 40 anos. Ao fim dos 40 anos, Moisés morre. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo e eles, enfim, entram e ocupam a terra prometida por Deus. Desde o início, o homem teve a oportunidade de obedecer ou desobedecer a Deus. Vemos isso no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedecem e comem o fruto proibido. Como consequência do pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. A Bíblia nos ensina que toda desobediência tem consequência. Vamos ver o que diz Romanos 3, 23? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Assim, essas escolhas ruins também aconteceram depois da conquista da terra prometida. Josué ficou velho e morreu. Depois de algum tempo, o povo abandonou os ensinamentos de Deus e passou a adorar outros deuses. Nesse período, Deus usou pessoas para conduzir o povo à obediência. Essas pessoas ficaram conhecidas como juízes de Israel. Infelizmente, a obediência do povo não durava muito tempo. Logo que um juiz morria, o povo abandonava os caminhos de Deus. A Bíblia continua a nos orientar em Deuteronômio 30, 19 e 20. Neste dia chamo
céu e a terra como testemunhas contra você. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Escolham a vida para que você e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. E você? Tem obedecido a Deus? Você tem adorado outras coisas além de Deus? E aí, o que vocês acharam da história? Lá no grupo do Facebook, tá o papai e a mamãe, a gente vai estar lançando uma atividade para você fazer aí da sua casa. Semana que vem, continuaremos as histórias. O que será que vai ter, hein? Até semana que vem, gente. Nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão. Vamos nos concentrar em oração, vamos buscar ao Senhor nesse momento. Jesus disse, Mateus 11, 28, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está ficando difícil, né, irmãos? Essa semana, nós também, a minha família, nós entramos para a estatística e um primo meu também, nesse momento, já está na glória com o Senhor. E nós temos várias pessoas, amigos, parentes, vizinhos, que estão fazendo parte dessa estatística também. Então, nós vemos que já está ficando difícil, pessoas já estão tristes, amarguradas, perdendo seus entes queridos, mas Jesus diz que nós devemos ir a Ele, e Ele vai nos ajudar, vai nos aliviar a levar as nossas cargas. E eu quero convidar você neste momento. Eu não sei o que você está passando, se está passando também por um momento de enfermidade, um momento de dor, um momento de luto, um momento que já está faltando o alimento na despensa, um momento de desemprego. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei como nós cantamos. Podemos tudo naquele que nos fortalece. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. E só vai acontecer conosco aquilo que Ele permitir. Então, quero te convidar. Feche teus olhos agora, ou abaixa a sua cabeça, ou separe esse momentozinho. Vamos interceder, vamos clamar ao Senhor. Só Ele pode nos aliviar dessa carga pesada que nós estamos carregando nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, nesse dia em que nós só podemos contar com o Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Ó Deus, mas primeiramente nós queremos Te agradecer, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado dos nossos familiares, Senhor. O Senhor tem cuidado da vida da nossa igreja. O Senhor tem cuidado da nossa membresia. O Senhor tem cuidado dos nossos pastores. Senhor, nós queremos Te agradecer pela liberdade que ainda temos de poder falar contigo. De poder, Senhor, prestar esse culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque ainda que muitas pessoas tentem nos calar, nós ainda podemos falar, nós ainda podemos clamar e orar a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, mas nós vemos, Senhor, neste mundo há tanta tristeza, Senhor. Tantas pessoas que já estão perdendo seus entes queridos. Tantas pessoas enlutadas, Deus, e carecendo de um consolo vindo de Ti. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus Consolador.
Ó, Pai, eu quero te entregar nesse momento, Senhor, cada vida, Senhor. Cada um que perdeu seu ente querido, que o Senhor possa estar consolando, Pai. E que eles possam entender que mesmo diante, Senhor, da perda, mesmo diante das lutas e das dificuldades, Tu és o Senhor e Tu és aquele que nos fortalece, Pai. Ó, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelas nossas finanças, Senhor. Ó, Deus, já tem tantas coisas acontecendo, Senhor, na vida do povo. Ó, Deus, a estatística aumentou Senhor, a violência doméstica, Deus. Tu tens visto isso, Senhor. Já está havendo tanta briga nos lares, Senhor. Tanto desentendimento, Senhor. Muitos são porque não conseguem conviver um com o outro tantos dias, Senhor, confinados dentro de uma casa. E outros, Senhor, estão agindo com violência porque já estão sentindo falta, Senhor. Ó, Senhor Deus, a falta do dinheiro para pagar suas contas, Senhor, comprar o alimento. Ó, Deus, muitos estão perdendo o seu emprego, Pai. Muitas pessoas já estão desempregadas. E muitos patrões já não estão conseguindo pagar os salários, Deus. Eu quero te pedir misericórdia nesta hora, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus que abre portas, Senhor. Mesmo diante de tanta dificuldade, o Senhor está abrindo portas de emprego para tantas pessoas, Senhor. Então eu te peço, contempla agora esse chefe de família, essa mãe de família, Pai, que está desempregada e já não sabe como vai conseguir o alimento no dia de amanhã. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor haja de misericórdia com cada pessoa. Cada um que está ouvindo essa oração, está participando, Deus, desse momento de intercessão. Eu quero te pedir, Deus, haja de misericórdia, Senhor. Senhor, eu quero te pedir também pelos governantes, pelas autoridades, Senhor. Ó Deus, que eles possam se unir a Ti, que eles possam buscar recursos em Ti em primeiro lugar, Senhor, para que eles possam resolver a situação do povo, Senhor, a situação na área de saúde. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, contempla, Deus, cada médico, cada enfermeiro, cada anestesista. Ó Deus, cada pessoa envolvida na área de saúde. São tantos, Deus, que já estão afastados dos seus trabalhos, Deus. Muitos já estão entrando em depressão. Muitos já estão chorando, Deus, porque eles querem ajudar e já não conseguem. E muitos já estão sofrendo a dor, Senhor, e o desespero, Pai, de ficar isolados e sem saber, Senhor, se eles também vão conseguir sobreviver. Em nome de Jesus eu te peço, meu Senhor, alcança cada um nesta hora, Pai. Ó Deus querido e Deus amado, eu te peço também pelos líderes, pelos pastores, Senhor, que eles possam continuar firmes nessa missão, levando uma palavra de paz, de salvação e de libertação para cada um nesta hora, Senhor. Continue usando, Deus, os cantores, ó Senhor, aquelas pessoas que estão fazendo lives, aquelas pessoas, Deus, que estão levando de alguma forma o Teu nome, Teu evangelho, Senhor, estão levando uma força para que as pessoas possam, Senhor Deus, sobreviver diante disso tudo. Ó Deus querido e Deus amado, eu mais uma vez te entrego, Senhor, as nossas vidas no Teu altar e te peço, Deus, por misericórdia por cada um de nós. Senhor, alcança-nos com a Tua graça, Senhor Deus, e que nós possamos realmente, Senhor, descansar em Ti e entender que mesmo diante das dificuldades, Tu és Deus, que se o Senhor fizer um milagre acontecer nas nossas vidas, Tu és Deus. Se tu não fizer também, Tu és Deus. Mas o milagre maior, o Senhor já fez nas nossas vidas, que é a salvação da nossa alma. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, falando, Deus, aos nossos corações. Amém. E trazendo alívio para a nossa alma e levando aquelas cargas, Senhor, que só o Senhor pode levar. É a oração que eu te faço nesta hora e te faço em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Louvado seja Deus, que a graça de Jesus seja conosco e que Deus te abençoe aí nesse tempo tão delicado da vida que a gente está passando, ok? Eu queria agradecer a você que tem podido contribuir. Muitos irmãos estão contribuindo pela internet, nas suas transferências bancárias. Louvado seja Deus. Estamos colocando aí na tela os dados da igreja, a conta bancária no Banco Itaú, agência, CNPJ, se precisar. E fizemos uma pequena mudança no nosso horário semanal. Na quarta e na quinta-feira, você que tem vindo ao templo para fazer a sua contribuição, a sua doação para as obras sociais. Então, nós estamos aqui na segunda, quinta e sábado de manhã, de 8 a meio-dia, terça e sexta à tarde, de 2 às 6 da tarde, e na quarta-feira, de 5 às 9 da noite. É o único período noturno durante a semana. Então, você que gostaria de passar por aqui e dar a sua contribuição, tem aí o horário, ok? Nós vamos ter agora, pela primeira vez no nosso culto online, uma participação em adoração a Deus gravada em casa. Então, nós estamos aqui adorando a Deus com nossa coreografia, que foi gravada em casa. Louvado seja Deus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tenta dor chegar, quando tenta dor chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz ao coração, trazem paz ao coração. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor, o mais leal, o melhor, o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder
o poder que vem da cruz. Meu amado irmão, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor e vamos começar hoje alguns sermões baseados no livro de Juízes. Após a conquista da terra prometida, na liderança de Josué, o povo se dividiu pelos seus territórios, as tribos de Israel, e vários juízes surgiram em momentos de aperto, em momentos de livramento, e que essas mensagens possam nos ajudar nesse período difícil que o mundo está passando. Mas eu queria que você pegasse primeiro a sua Bíblia aí em casa, o seu celular, a sua Bíblia de papel, e vamos falar aquela frase que a gente fala com tanto carinho. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus, o alimento da minha fé, a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, o martelo que me quebra, o fogo que me queima. Eu abro o meu coração para receber e praticar as suas verdades sagradas, no culto, em casa e na célula, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Vamos abrir Juízes capítulo 2, abre aí a sua Bíblia, Juízes capítulo 2, e nós leremos de 11 a 23, essa primeira mensagem no livro de Juízes, Juízes capítulo 2, de 11 a 23, diz assim a Escritura Sagrada. Então o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles. Como tinha dito, assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar os mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam, teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: essa nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Amém. Juízes capítulo 2, de 11 a 23. Meu amado irmão, nessa primeira meditação, nessa primeira mensagem, nós temos aqui uma espécie de introdução ao livro de Juízes. Na verdade, meus amados irmãos, um resumo de tudo aquilo que está acontecendo na história do povo de Deus nesses anos que o livro trata. O povo de Israel, ele conquistou de modo geral a sua terra prometida e eles estavam ali tendo a responsabilidade de obedecer a Deus,
Mas o que que a gente vê no livro de Juízes? A gente vê uma rotina. Que rotina é essa? O povo veio obedecendo a Deus, aí o povo começa a pecar e adorar a outros deuses da região. Aí Deus vem e disciplina o povo, o inimigo se levanta e começa a oprimir as tribos de Israel. Aí o povo se arrepende, o povo clama, o povo pede ajuda de Deus. Deus levanta um líder, levanta um juiz, ele lidera uma luta e consegue libertar o povo. E enquanto esse juiz vive, o povo volta a obedecer a Deus. Quando ele morre, volta a desobediência de novo, e nós temos lá o mesmo problema. E às vezes a desobediência piorava na vida do povo de Israel. Toda hora essa repetição. Deus havia prometido essa terra ao povo de Israel. Nós temos aqui Gênesis 12, a promessa de Deus a Abraão, nós temos Gênesis 23, a promessa a Isaac, nós temos Gênesis 48, a promessa repetida a Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, todos os três, os patriarcas, receberam a confirmação da promessa dessa terra, e isso foi cumprido. Deus cumpre a sua palavra. Deus a deu a seu povo, o povo de Israel. E agora, na terra, o que nós aprendemos com o livro de Juízes? O que nós aprendemos nesse primeiro trecho que lemos no capítulo 2, de 11 a 23? Temos aqui 3 lições para abençoar a nossa vida. A primeira lição é que nós aprendemos que vivemos num mundo de provações. Meu irmão, minha irmã, a terra prometida, apesar de ser promessa de Deus para o seu povo, ela era habitada. Vários moradores já estavam ali naquela região, naquela situação, e eles tiveram que conquistar, eles tiveram que brigar por essa terra, porque Deus queria colocar o seu povo ali, por ser ela uma terra estratégica. Eu vou mostrar para você aí 2 mapas. O primeiro mapa é um mapa do mundo antigo. Dá uma olhadinha aí nesse mapa. Você vê aí Israel ali, as setinhas saindo. Israel tinha acesso ao mar, acesso à Ásia Menor, acesso à África, acesso à Arábia, acesso ao reino persa. Israel era um ponto estratégico. Veja também depois, na época de Jesus, quando os romanos dominavam, esse segundo mapa que vai aparecer aí para você, dá uma olhadinha. Israel tinha acesso a todo o Império Romano, dominado por eles. Deus estava colocando o seu povo no lugar estratégico, para que quando a salvação viesse por Jesus, pudesse isso ser espalhado por todo mundo. Esse era o desejo de Deus. Por isso também Deus escolheu essa terra, para abençoar o mundo. Deus quer abençoar a nossa vida, é lógico. Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu trabalho, Deus quer abençoar a sua saúde, Deus quer abençoar a sua vida espiritual, sua vida ministerial. Com certeza Deus deseja isso, mas meu amado irmão, assim como em Canaã haviam povos que se tornaram uma provação para o povo de Deus no passado, assim hoje nós também temos povos, gente, nós também temos esse mundo que nos é uma provação. A Bíblia diz que um dos motivos pelos quais Deus tirou aquela gente da nossa chamada terra prometida, é que eles estavam pecando coisas terríveis. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, diz assim: quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá, não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar, não deixem que no meio do povo haja adivinhos, pessoas que tiram sortes,
não tolerem feiticeiros, nem que faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Meu amigo, meu irmão, coisas terríveis que aqueles povos faziam, até oferecer o filho em sacrifício, que coisa horrível. Haviam 2 deuses famosos lá, que veremos no meio desses sermões, o Baal e os seus sobrenomes, né? Baal disso, Baal aquilo outro, e a deusa Astarote. Aquele povo ali em Canaã, na chamada Terra Prometida, era um povo com muitos pecados. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Inclusive naquela época, inclusive Canaã, estavam debaixo do poder do maligno. Meu amado irmão, Deus nos coloca nesse tempo também num mundo que está debaixo do poder do maligno. Deus nos coloca nesse tempo também em situações onde estamos cercados por problemas, pecados os mais diversos. Quisera eu que pudéssemos viver num lugar onde nada disso estivesse acontecendo, mas é exatamente aqui que Deus nos coloca. Deus não deixa que a gente tire, entre aspas, a árvore da ciência do bem e do mal do nosso jardim. Ela está lá, é a nossa provação, é a nossa luta, é o nosso conflito. A gente vive no meio desse pecado que tão de perto nos rodeia. E por que que Deus nos permitiu viver nesse meio? Por que que Deus permitiu que o seu povo no passado também vivesse naquele meio? Paulo diz uma palavra interessante lá aos Filipenses, ele diz assim: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Aleluia! Meu amado irmão, Deus nos coloca aqui exatamente para a gente brilhar, para a gente mostrar. Vem as provações, vem as tentações, vem as lutas, mas é aqui o nosso lugar, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo com tantos problemas e provações. Eu não sei se você já reparou, provavelmente já, que desde os tempos antigos, quando os navegadores seguiam por esses mares afora, eles descobriam alguns lugares onde precisavam colocar um sinal, porque era um lugar perigoso, o navio podia encalhar, o navio podia quebrar e perder-se toda a sua mercadoria. Eles então começaram a construir os faróis, e lá estão os faróis sinalizando que ali havia pedras, ali havia uma ilha, ali havia um atol, ali havia um lugar perigoso. Meu irmão, eu e você somos como os faróis, nós estamos brilhando, mostrando, apontando para aqueles perigos que cercam o nosso povo, os nossos amigos, os nossos companheiros. Meu filho, o livro de Juízes nos ensina que a gente vive no mundo cheio de provações. Mas o texto ensina mais um detalhezinho para nossa edificação. A gente aprende aqui também que vivemos num mundo onde Deus, o nosso Deus, nos corrige, nos disciplina. Meu irmão, o texto deixa bem claro essa situação.
Dá uma olhadinha aí no versículo 14 que a gente leu. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Meu amado irmão, disciplina de Deus, usando até os inimigos e os adversários, disciplinando seu próprio povo. Parece que aquela palavra que a gente tem lá em Romanos 8:31, lembra? Tão linda essa palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece que ela se inverteu. E naquela época o povo estaria dizendo assim, se Deus é contra nós, quem será por nós? Quem? Se Deus é contra nós. Olha o que diz o versículo 15, sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Era Deus disciplinando o seu povo no passado. E hoje? E no Novo Testamento? E agora com o Evangelho da Graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ainda hoje, meu amado irmão, ainda hoje Deus nos disciplina. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 12. Olha o texto bíblico. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção meu filho, quando o Senhor o castiga, não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. Meu amado, a disciplina de Deus é didática. Ele quer nos voltar para o caminho que Ele já estabeleceu para nós. Ele quer nos guiar pelas veredas da justiça, pelos pastos verdejantes. Por isso, tantas vezes, Ele nos disciplina. A Bíblia tem uma lista de irmãos que foram disciplinados por Deus. Caim matou Abel, primeiro assassino. Deus disciplina Caim. A gente tem lá o rei Saul, primeiro rei de Israel, Deus disciplinou Saul. Davi, o rei mais famoso de Israel, Deus disciplinou Davi. Salomão, o Deus mais rico de Israel, Deus disciplinou Salomão. Quantos outros reis foram disciplinados? Profetas foram disciplinados. Meu amado irmão, quantas vezes essas coisas aconteceram? No Novo Testamento, você tem momentos de Jesus disciplinando seus discípulos, você tem as igrejas disciplinando seus membros. Disciplina faz parte do trabalho de Deus em nos ajudar e em nos guiar. E parece que hoje, olha para mim, estamos vivendo uma disciplina mundial, uma pandemia mundial. Eu não me lembro do Brasil ter sido atingido como está sendo atingido agora. Eu não me lembro, irmãos, de outras que já tivemos, lógico, algumas fora da nossa época, mas nós estamos vendo isso nos nossos dias. Disciplina de Deus para esse mundo. E eu e você, irmão, temos que pedir perdão. Eu e você temos que nos ajoelhar diante de Deus e pedir perdão porque a gente não fez o que deveríamos ter feito. A gente não pregou o Evangelho e não pregamos o Evangelho como deveríamos pregar. A gente não faz discípulos de Jesus como deveríamos fazer. A gente não ajuda os pobres como realmente deveríamos ajudar. Meu amado irmão, a gente não é fiel o quanto realmente deveríamos ser, a gente não ora o quanto deveríamos orar. Eu e você temos que pedir perdão, porque até os crentes estão sofrendo essa disciplina de Deus. Meu amado irmão, Deus disciplina o crente individualmente, disciplina a igreja coletivamente, e a gente precisa estar atento para essa situação. Vamos aceitar a disciplina de Deus, vamos nos arrepender e vamos voltar para aquilo que Deus quer para nós. Eu acho que uma coisa boa, pelo menos que está acontecendo, é pouco, mas para esse mundo globalizado é importante. Todas as igrejas estão se voltando
para as suas mídias sociais. Todas as igrejas estão aprendendo a transmitir a mensagem via internet, porque é o meio mais rápido de se alcançar qualquer ponto desse mundo. E eu imagino que o evangelho está se espalhando tremendamente também, apesar dessa situação tão delicada que nós estamos vivendo. De fato, a gente vive num mundo de provações, a gente está aprendendo com os juízes que o nosso Deus é um Deus que disciplina, mas o texto vai terminar com uma última lição para a nossa edificação. A gente vai aprender que Deus, ainda que nos discipline, Ele é misericordioso e Ele levanta homens e mulheres para abençoar as nossas vidas. Ele levanta seus líderes para abençoarem a nossa caminhada. Diz o versículo 16 que o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Aleluia! O povo tinha tido dois grandes líderes como povo: Moisés, que libertou da escravidão do Egito, e Josué, que foi o líder da conquista da terra prometida. E agora, Deus, que gosta de trabalhar com líderes, Deus, que gosta de trabalhar com gente, tem levantado juízes para abençoar e libertar o seu povo em Canaã. Pessoas simples, irmãos, homens e mulheres, mulheres juízas também, pessoas simples do dia a dia, ocupado com seus serviços, seus afazeres, em alguns momentos até se escondendo dos inimigos. Deus enche essas pessoas de coragem e as faz liderar o povo para a vitória, para a libertação. Eu e você temos que crer nesse Deus misericordioso, nesse Deus que de fato quer nos abençoar. A Bíblia diz lá em Lamentações capítulo 3, olha o versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus age com líderes, a Bíblia toda está repleta disso. A gente viu Moisés e Josué, a gente vai ver os juízes, a gente vai ver o período da monarquia, quantos reis Deus levantou para liderar o seu povo. A gente vai ver profetas e mais profetas atuando na vida do povo de Israel. A gente chega no Novo Testamento e a gente vê Jesus, o nosso Senhor e Salvador, liderando como nosso guia maior, nosso bom pastor. E na igreja a gente vai ver Deus levantando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para guiar e abençoar o seu povo. Meu amado irmão, liderança existe para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. E desobediência à liderança sempre gera problema na nossa caminhada. Eu queria citar 3 versículos para você. O primeiro está lá em 1 Samuel 15, versículo 23, diz assim: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. Olha o perigo da desobediência a Deus, até dentro da família. Olha o que diz Colossenses: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre o seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Olha, filhos, obedece seu pai, obedece sua mãe, é o líder que Deus colocou na sua casa. Olha o que Deus diz em Hebreus capítulo 13, obedeçam seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Até na igreja Deus levanta líderes e nos chama à obediência. E aqui temos 2 detalhes importantes. Primeiro, eu e você precisamos obedecer nossos líderes. Segundo, eu e você, no papel de líder, precisamos servir o povo de Deus, precisamos servir a nossa comunidade espiritual. Uma vez um pai precisou disciplinar o seu filho,
e ele disse para o seu filho: você está de castigo porque você fez isso, isso e isso. O pai é o líder. E passado pouco tempo, o pai disse: meu filho, você quer ir comigo ali na esquina? E o filho perguntou: pai, mas eu não estou de castigo. Você está de castigo, mas eu quero te ensinar o que é misericórdia. É tratar com menos rigor do que você merece. E o filho foi. E chegando durante a caminhada, passou uma sorveteria. Meu filho, eu queria te dar um sorvete, você aceita? Pai, mas eu não estou de castigo? Tá, mas eu quero ensinar para você o que é graça. É um favor que você não merece. Eu vou te dar um sorvete, mas você não merece. Isso é graça. Quantas vezes Deus disciplina a gente? E a sua misericórdia chega até o nosso coração, e Ele não nos disciplina como a gente merece. E tantas outras vezes, a graça dEle é conosco, nos abençoando e nos dando favores que nós não merecemos. Essas são as lições que a gente aprende no livro de Juízes, nessa introdução ao livro que aqui estamos expondo. A gente aprende que vivemos num mundo de provações. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se esconder. Até no isolamento, o nosso mundo tem provações. Nós aprendemos que servimos a um Deus que nos disciplina. Deus corrige quem Ele ama e disciplina o que Ele tem por filho. E também aprendemos que esse mesmo Deus, o nosso Deus, é misericordioso. E Ele está atento para levantar homens e mulheres, para nos trazer de volta. Obedeça seu pai, sua mãe, obedeça a liderança do seu lar, obedeça a liderança da sua igreja, seja um crente obediente, porque Deus, com certeza, Ele vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você. E agora, nesse final de culto, a gente vai ter a palavra de alguns líderes. Temos feito isso nos 2 últimos cultos e vamos fazendo, para que você lembre que estamos conectados e a liderança não está alheia a tudo que está acontecendo. Logo depois, a gente vai ter aí a nossa aula da ECAD, outro arquivo, aí no seu Facebook, no seu YouTube. Eu queria que você também participasse da aula da nossa escola de capacitação de discípulos. Que Deus te abençoe. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Esse é o momento de renovar as forças, é o momento de voar alto, usando a tecnologia a nosso favor. É hora de ajudar e de ser ajudado. É verdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E aí, povo de Deus, estamos aqui reunidos em família nesse isolamento, contando as horas para isso tudo passar, acabar logo. Em breve a gente está junto aí, louvando, engrandecendo, adorando o nome do Senhor junto. Aquele papo pós-culto, aquele cafezinho também. Mas a gente sabe que isso aí é a revelação da palavra. A gente vê muitas informações, muitas coisas fake news, mas a revelação que a gente tem é a palavra de Deus, não falha, não mente. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus, não desistam e tamo junto. Amém. Amém? Amém. Minha amada igreja, a paz do Senhor. Estou com saudade, do nossos momentos lá nos cultos, nossa confraternização. Mas eu creio que em breve nós estaremos lá. Quero dizer para a igreja que tudo isso está acontecendo. Às vezes a gente fica triste, chateado, porque somos carne, mas este momento veio para nos fortalecer, que toda a igreja do Senhor neste momento unido a nossa fé, num só Deus Todo-Poderoso, que Ele vai nos dar vitória. Que a igreja não desanime, continuamos firme e forte, buscando, clamando ao nosso Deus, que muito breve estaremos juntos, glorificando, exaltando o nome do Senhor e agradecendo pelas vitórias. Um beijo, Deus abençoe a todos.